Boa tarde, eu sou a aluna Mégia Nivaz. Eu vou estar apresentando agora o relatório 1, aula prática sobre algas. É um relatório apresentado à disciplina de Botânica 1, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pelo IFPA, campus Abaetetuba, e orientado pelo professor Jefferson Miranda Costa. As algas são seres que vivem no mar, em água doce ou em terra firme, sobre superfícies úmidas. Muitas espécies são unicelulares, enquanto outras são multicelulares, formando filamentos, lâminas ou estruturas compactadas que podem lembrar caules e folhas de plantas que vivem no solo. As algas são espécimes globais e que ocorrem nos mais variados habitats, desde aquáticos até terrestres, em diversas altitudes e longitudes do globo. Elas desempenham um papel de suma importância na produtividade dos ecossistemas aquáticos, por serem considerados a base da cadeia alimentar para os organismos heterotróficos, os quais vivem nos oceanos e nos corpos de água doce. Entre os seres vivos existentes na Terra, muitos são desconhecidos. Dentre esses temos fungos, protozoários, bactérias, plantas, animais e, por último, organismos como as algas, que podem ser unicelulares ou pluricelulares. As algas são muito diversificadas e apresentam grande importância na Terra, e são muitas as utilidades dessas algas, como na alimentação, na indústria, na ciência, na medicina, na indústria de cosméticos e na indústria de tintas. Mas vale ressaltar que a sua maior importância é na produção de oxigênio usado em nosso planeta. E algumas espécies são responsáveis pelo grande percentual da fotossíntese, uma vez que 70% da área do nosso planeta são cobertos por água e estas possuem algas. O gás oxigênio é liberado pelos vegetais aquáticos através de ações metabólicas, em uma quantidade superior às quais são disponíveis pela floresta amazônica, segundo Margalef 2015. As algas dividem-se em grupos, de acordo com o pigmento que possuem. Os principais filos das algas são algas verdes. A maioria das clorófitas vive em água doce, embora muitas estejam presentes em oceanos, inclusive como parte do fitoplâncton. Outras podem ser terrestres, crescendo em muitos lugares beneficiados por musgos e samambaias, ou até mesmo na neve. Assim como as plantas, elas têm clorofilas A e B e armazenam amido no interior de plastídeos, como reserva de alimento. Euglenófitas são organismos unicelulares muito diferenciados e possuem um ou dois flagelos para locomoção. Abaixo de sua membrana plasmática encontra-se uma estrutura denominada de película, composta por filamentos helicoidais de proteína, ligada ao retículo endoplasmático por microtúbulos. Elas possuem um detector de luz próximo à base de um de seus flagelos. Elas geralmente se deslocam em direção à luz difusa e evitam a claridade intensa. Algas vermelhas. A sua maioria é multicelular. Esse grupo de algas é bastante diversificado, podendo ser visto em água doce, superfícies úmidas, como tronco de árvores e florestas. A sua cor pode variar desde vermelho até o roxo escuro, quase negro, e seu talo é geralmente ramificado, tendo em sua base estruturas próprias e especializadas para sua fixação no substrato. Dinoflagelados. São organismos unicelulares que, em sua maioria, vivem no mar e, juntamente com as diatomáceas, constituem uma parte importante do fitoplâncton oceânico. Os dinoflagelados possuem dois flagelos que se deslocam com rodopios rápidos girando sobre si, característica que deu nome ao grupo. Diatomáceas. São originariamente unicelulares e vivem em sua maioria em mares de água fria, porém algumas habitam em lagos de água doce. Muitas diatomáceas vivem flutuando na superfície de mares e lagos, representando uma parcela significativa de importância do fitoplâncton. Algas pardas são representadas por um grupo monofilético, mas que podem variar facilmente de tamanho, podendo ser vistas de forma microscópica ou até mesmo macroalga, assim como os kelpes, que podem chegar até os 60 metros de comprimento. Os objetivos desse trabalho: reconhecer, caracterizar e classificar organismos procariontes, fotossintetizantes, protistas e algas, e identificar e descrever as principais estruturas desses organismos. Metodologias: os materiais utilizados na prática foram amostras de algas, cianobactérias e diatomáceas,
lamínula, conta-gotas, Becker, pinça, microscópio óptico, celular, agulha hipodérmica descartável e o livro Algas, uma abordagem filogenética, taxonômica e ecológica, de Francescini et al., 2010. A organização para a aula experimental de laboratório foi dividida em 3 grupos, e esse relatório foi constituído através de aulas práticas realizadas no Laboratório de Processos Físico, Químico e Biológicos, LAFBio, no Instituto Federal do Pará, campus Abaetetuba, ministradas pelo docente Jefferson Miranda Costa e 2 estagiários. Todas as aulas aconteceram no dia de quarta-feira, sendo realizadas no dia 16 e 23 de março de 2022, na qual fizemos a coleta de dados no LabCam, Laboratório de Ictiologia da Amazônia, e vale ressaltar que sempre foi ministrada uma aula teórica e uma prática, e deste modo as aulas no laboratório iniciaram às 15 horas até às 16h40. Este relatório foi dividido em 2 etapas. A primeira realizou-se no dia 16 de março, na qual foi nos dado um Becker por equipe para fazer a coleta de amostragens nos tanques do LabCam, onde através das coletas analisamos no microscópio as cianobactérias. A segunda análise, que ocorreu no dia 23 de março, fizemos uma segunda observação e constatamos que haviam diatomáceas. O primeiro passo, que foi a coleta de material. Com auxílio do professor, no Laboratório de Ictiologia da Amazônia, o LabCam, os alunos utilizaram Becker para coletar as amostras de algas. Segundo passo, preparação dos materiais. Para iniciar a prática, os alunos se dividiram em grupos e se dirigiram a uma das bancadas com os exemplares vegetais coletados. Microscópio óptico sobre as mesas foram utilizados para fazer essa observação. Terceiro passo, escolha do material para análise. Sob orientação do professor, cada equipe pegou as amostras para serem analisadas e, após a agitação do meio, as amostras foram retiradas dos Becker com um conta-gotas e, em seguida, colocadas em uma lâmina. Para manusear estruturas pequenas das algas, houve uso de pinças e agulhas hipodérmicas descartáveis. Passo 4. Análise do material coletado. Com as lâminas prontas, as mesmas foram levadas ao microscópio óptico nas bancadas para serem analisadas com o auxílio do livro Algas, uma abordagem filogenética, taxonômica e ecológica. Resultados. Na aula prática, é possível atingir com sucesso os objetivos propostos de identificação e caracterização de clorofita, que possuem flagelos e outras não, e que podem assumir formas multicelulares filamentosas ramificadas, enquanto outras não, que não possuem raízes, caules ou folhas e é sustentado pela força da parede celular e pela flutuação da água. Amostra 1. A espécie analisada foi Desmodemus protuberans, caracterizada por cenóbios, planos flutuantes, fusiformes, ovais ou cilíndricos, dispostos lado a lado em séries lineares, raramente em duas séries. A maioria das espécies possui espinhos em ambos os polos da célula externa e também podem estar presentes em um ou ambos os polos da célula interna. Cada célula é anucleada e contém um cloroplasto murado com uma nucleoproteína. A reprodução assexuada ocorre através da formação de colônias autólogas, que são liberadas pela ruptura da parede celular-mãe. Não há registros de reprodução sexuada nessa espécie. Amostra 2. A espécie apresentou cenóbios característicos, planos flutuantes de 4, 8 e 6 e mais raramente 32 células, fusiformes ovais, cilíndricos ou em forma de lua, dispostos lado a lado em uma série linear ou duas séries alternadas, conectadas por superfícies traseiras. A reprodução apresentada foi isogâmica, formando isogametas biflageladas. Foi relatado, mas aparentemente é muito rara. Amostra 3. A espécie analisada apresenta como características talos filamentosos, simples uniceriados, envoltos por mucilagem. Na sua porção basal, os filamentos apresentam processos rizoides de fixação, porém normalmente ocorrem livres. As células são cilíndricas e longas, unicelulares de acordo com a espécie, apresentam 1 a 16 cloroplastos em forma de fitas,
parietais dispostos espiraladamente. O núcleo é central e a reprodução assexuada dá-se por conjugação escalariforme, mais raramente lateral anisogâmica. Amostra 4. A espécie analisada tem como característica talos filamentosos, filamentos simples, nunca ramificados, raramente solitários, que quase formando extrato micro e mais tarde macroscopicamente visíveis, finos e lisos. Eles são organismos unicelulares ou comunitários e é componente importante do fitoplâncton em ambientes marinhos de água doce. Possui uma parede celular, frústulas de diatomáceas, composta por sílica opala polimerizada. As diatomáceas vêm em duas grandes categorias, pinnadas e centiformes. A reprodução é principalmente assexuada. Amostra 5. A espécie analisada foi Gonphonema gracile, do grupo Pennadas. Possui como características valvas levemente heteropolares chamadas epivalvas e a hipovalvas, extremamente apical, estreitamente atenuada, arredondada e presença de estrias paralelas, tornando-se levemente radiadas em direção às extremidades. E a conclusão e consideração final: os experimentos práticos apresentados neste relatório envolvem análise das estruturas externas das algas, relacionando-as ao conceito de anatomia interna e externa delas, bem como conceitos teóricos realizados coletivamente. No laboratório, as estruturas internas e externas são vinculadas à literatura existente, referente a pesquisas com algas. Nesse sentido, a prática feita em laboratório possibilita que o aluno vivencie experiências de descoberta e apreciação de espécies de algas, aplicando o que aprenderam em sala de aula. Além disso, as práticas laboratoriais contribuem para desenvolver o raciocínio do estudante e estimulam a tomada de decisões em reconhecimento de aspectos importantes. Dentre as principais funções das aulas práticas, pôde-se perceber que despertou o interesse dos alunos, aplicou a compreensão para conceitos básicos, desenvolveu a capacidade de resolver problemas e envolveu os estudantes em investigação científica e desenvolveu novas habilidades. Observações relacionadas à prática com temática de algas são importantes porque tivemos a oportunidade de observar diferentes estruturas de cianobactérias, algas verdes, algas esféricas e ovoides, cenóbios, colônias de cianobactérias filamentosas e diatomáceas, às quais essas estruturas correspondem às características de cada espécie encontrada e estruturada em sala de aula. Essa prática é importante para a compreensão da diversidade das populações de algas. Assim, analisamos as diferentes espécies e suas respectivas estruturas, enriquecendo assim sobre o referido assunto. Essas aqui abaixo foram as referências que eu utilizei para me basear no meu relatório e essa foi a minha apresentação sobre algas.